eu quero te contar uma história, mas é uma história que ainda está sendo escrita. Antes de mais nada, deixe que eu me apresente. Eu sou a Dandara Morena, eu sou filha da Eliana, do Pedro, neta da Alzira Chagas e do Pedro Belmiro, da Dicionina e do José Araújo. E eu também sou atriz, diretora, professora de teatro e mãe de uma garotinha maravilhosa. E foi pensando nela e conversando com ela que a ideia de contar essa história começou. Um dia, ela me perguntou: mamãe, o que é uma tradição? Sabe aquelas perguntas de criança que são inocentes, mas que pegam a gente de surpresa? Pois é. Nessa hora eu percebi que, embora eu soubesse e sentisse o que é uma tradição, eu não sabia explicar. Então eu fui investigar, não apenas o que poderia ser uma tradição, mas também como nascem as tradições. E o melhor lugar para começar essa jornada não poderia ser outro, senão o que eu mais amo fazer nessa vida: a arte. Mais especificamente o teatro, que é a arte do encontro. Antes, o mundo não existia. Esse mundo de cor, de samba, desse corpo que transborda alegria, parecia que sempre tinha sido assim, sabe? Uma família grande, alegre, reunida na casa da matriarca para brincar e festejar. Quando eu era criança, eu tinha a impressão que se falassem que era, sei lá, o dia da pipoca, a família inteira já ia sair pulando e festejando. Só precisava de uma desculpa, porque a empolgação já existia. A roda se formava ao redor dela, da minha avó, Alzira Chagas. Ela era o amálgama por trás de toda uma estrutura. Da alegria dessa família nasceu o carnaval, que fez e ainda faz vibrar a voz de um povo. Dos avós, passando para os pais, para os filhos, para os netos, até chegar aqui. Essa vontade de viver e iniciar tradições. Agora, voltando para a pergunta da minha filha, eu descobri que, na verdade, essa pergunta se desdobra em duas. Primeiro, como nascem as tradições? Segundo, como você gostaria de ser lembrado? Talvez a resposta seja quase a mesma. Eu faço teatro desde 2008. Nessa época, uma frase do Nietzsche martelava na minha cabeça: a arte existe para que a realidade não nos destrua. Em 2017, eu ingressei no curso de licenciatura em teatro na Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Meu objetivo era aprender o máximo possível para retornar à Conceição das Alagoas e compartilhar esse conhecimento com a minha comunidade. Em 13 de setembro de 2022, iniciamos a primeira turma de teatro em Conceição das Alagoas. E com o apoio do poder público, representado pela prefeita Ivaina Reis e a secretária Verônica Oliveira, pudemos oferecer as aulas de forma gratuita para a população. No dia 5 de outubro de 2022, demos início à segunda turma. Dia 13 de dezembro de 2022, a primeira turma foi se apresentar na UFO, com iluminação e estrutura que eles nunca haviam imaginado. Essa experiência marcou positivamente a vida desses jovens. Quando a gente viajou para Uberlândia foi incrível, porque eu me senti totalmente livre, que eu não ia ser julgado. E deu para eu perceber que minha vida está só começando e que eu ainda vou ter muito tempo para poder me divertir desse jeito. A gente saiu da cidade, a gente estava rodeado de amigos e foi algo tão irreal, tão mágico, tipo, parece que nem aconteceu. O que me marcou mais foi que nem o Miguel disse, dentro do ônibus, porque, cara, todo mundo cantando, todo mundo se divertindo, rindo alto e jogando jogos e tal. E ali dentro parecia que todo mundo era família, sabe? Todo mundo era um só. Eu acho que a parte de ter ido com amigos e de ter que saído da cidade, porque, tipo assim, eu já saí pra alguns lugares, mas não com amigos ou na mesma diversão, sabe? Eu acho que a gente ter ido todo mundo junto, acho que a viagem daqui até lá foi a parte mais divertida pra mim, que me marcou mais.
E eu percebi naquele dia que, tipo assim, você tem que ter coragem pra algumas coisas no teatro. E que, tipo assim, se você não tiver coragem, não tem como você viver. Então, tipo assim, acho que foi um momento que marcou muito e que eu gostei muito. Em Uberlândia, a primeira coisa que assim, mais me emocionou mesmo foi saber que eu estava indo pra ser, uma vez na vida, tipo, visto. Eu ia dar vida a um personagem que eu achava que não na época, mas era um personagem que era literalmente eu. Porque eu tava passando por aquela transformação, eu tava passando por aquele período difícil da vida. E naquela época eu peguei meio que um rancor daquele personagem, porque dizem que a gente julga a gente quando a gente tá nesse período. Então quando eu olhava, eu falava, não, esse personagem é muito não sei o que. Mas tipo, depois de fazer o rito, meses depois, eu percebi que eu era aquele personagem e eu era igual. E o momento mais assim, importante pra mim foi acabar aquela peça, olhar pra cima e pensar, eu consegui. Então foi muitos aprendizados. Mas eu também gostei muito porque eu conheci pessoas que eu acho que vão ficar pra minha vida e eu nunca mais vou esquecer. Que agora eu já sou uma mariposa livre, agora eu tenho asa própria, agora eu posso voar sozinho. Essa experiência marcou positivamente a vida desses jovens. Mas uma pergunta surgiu: o que existia antes? Eu fui encontrar essa resposta dentro da minha própria família. Nossa, eu adorava. Eu me sentia a estrela da companhia, né? Porque, além de fazer, eu escrevia as peças, né? Nossa, era uma maneira de eu me soltar. Eu sentia muita vontade quando eu fazia teatro. Porque nós lotava o ambiente que a gente apresentava. E olha que apresentava em clube grande, em outra cidade. Era grupo da escola, grupo de teatro da escola que tinha... Na época tinha aula de artes, que chamava Educação Artística. Então, a gente apresentava teatro. Era uma vez por mês a gente apresentava teatro. E depois eu separei da turma, mas a gente continuou apresentando junto o teatro. Era eu, tinha um ator mesmo que era de São Paulo, ele que ensaiava a gente. Era o Dr. Júlio, né? Chagas. Tinha uma também, a Valéria. Tinha muita gente, né, da escola. Era a sala de aula. Era o grupo que tinha na sala de aula. A gente não tinha figurino, não tinha ninguém apoiando, né? Depois que assim, e tinha o Dr. Francisco também. E na época a esposa dele era a Gracinha, os dois ajudou a gente bastante. Aí a gente apresentava desfile de moda, né? E aí a Gracinha ensaiava a gente no desfile. Ela e o Dr. Francisco ensaiavam a gente também. Elas deram uma força grande. Meu nome é Rayane, né? Eu sou daqui de Conceição das Alagoas. Não sou nascida aqui, sou nascida na cidade do Prata, mas sou criada aqui desde os 7 anos de idade, né? Atualmente com 33 anos, né? Mãe de uma adolescente de 13 anos que faz teatro, tem a oportunidade de fazer teatro com a Dandara hoje, né? Trabalho na usina já há 12 anos. Esse ano agora eu me formo em engenharia de produção. Muito feliz com a formação. E o teatro, para mim, é uma das expressões mais bonitas, porque é mais sincero, é mais real, é o representado ali na hora. Inicialmente, quando surgiu a primeira ideia do grupo de teatro, foi através da escola, que eu te falei, que a gente juntou pessoas que tinham interesse em fazer. E teve uma época que veio um grupo teatral de Uberaba fazer algumas peças aqui durante um período, que é o grupo DUM de Uberaba. E aí a gente ficou mais encantado ainda. E aí a gente juntou essa turminha que tinha vontade e perguntamos ao grupo DUM se tinha alguém que podia vir dar instrução para nós, né? De como realmente iniciar, da base teatral à base. E aí a gente conseguiu um professor, que era um dos meninos mais velhos do grupo DUM, e aí ele veio. E aí a gente pagava para esse professor vir de Uberaba uma vez por semana para dar aula para nós. E aí a gente arcava com os custos, uma turma aí de 6, 7 pessoas no começo. E aí a gente pagava táxi, pagava a aula do professor, isso tudo para fazer teatro. E a gente criou o grupo de teatro, chamava Gênesis na época, acho que a gente era mais ou menos em 12 integrantes. E aí uma das meninas do grupo tinha uma casa que era um pouco maior, tinha um terreno legal e não, os ensaios vão ser aqui. E a gente começou a fazer esses ensaios lá. O dia que não dava para o ensaio ser na casa dela, o ensaio acontecia na Casa da Cultura,
Então, às vezes era na Casa da Cultura, às vezes quando a gente queria fazer um ensaio extra era na casa dessa amiga nossa. Quando a gente estruturou as primeiras peças, a gente bateu na prefeitura de novo. Olha, a gente tá com uma peça assim, 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 a gente quer apresentar dentro das escolas. E aí a gente foi de escola em escola conversar com os diretores. A gente se apresentou no Coreto, quando era a praça ainda, né, que hoje nem existe mais o Coreto, a gente se apresentou no Coreto. Então, quando tinham festividades que cabiam o teatro, a gente era convidado pela prefeitura a fazer as peças. Mas é igual eu te falei, sempre foi uma coisa muito autônoma, muito nossa, muito de uma turma de garotos com o sonho de fazer teatro, e a gente meteu a cara e foi. E eu acho que a gente conseguiu manter o grupo por volta de um ano e pouco. E aí depois começou, né? A gente já começou a ficar mais velho, uns começaram a trabalhar, outros se mudaram, e a gente não conseguiu sustentar por muito tempo. Bom, o teatro hoje, nós podemos falar que hoje Conceição das Alagoas é um grupo de teatro municipal. Isso é inédito. Porque desde quando eu entrei para trabalhar como funcionário pública, a gente sempre recebia grupos de teatros de fora, que era o encontro de artes cênicas do SES, então assim, a gente sempre assistia. Claro que era algo que era programado em uma praça pública ou em um clube, que às vezes a acústica era ruim, mas nós nunca tínhamos o nosso grupo de teatro para oferecer para a população e para os visitantes. Então, essa junção do poder público com a sociedade civil, ela foi muito importante para nós. A arte mostra a nossa essência, nos desperta para o dia a dia. Seria um canal de comunicação das nossas angústias, dos nossos sentimentos, e aquilo mais íntimo que tem na nossa alma, realmente. Acho que todo mundo tem dentro de si a arte. Talvez não teve oportunidade de mostrar, de expressar, né? Viver já é uma arte, né? A arte é muito importante na nossa vida. Eu acho que toda administração pública, ela tem que ofertar essas oportunidades para as pessoas, né? Então acho que faz parte de qualquer programa de governo, da agora para frente, inserir a cultura como um programa de governo mesmo, sabe? E por sinal, tá tendo muitas demandas, né? Já houve turmas que ficou gente na espera, porque tem um número determinado, né? Tá vendo bons resultados, que tá despertando esse lado adormecido que estava, né? Que tem que mudar a nossa comunidade, tem que mudar as pessoas. É muito importante para nós. Então, a lembrança que eu tenho de Conceição do Teatro é muito remota, assim. Então, passou esse vazio, que eu acredito que agora, né, que está despertando isso aí, eu espero que evolua. E eu me lembro bem, no Cine São José, teve uma peça de teatro, inclusive a Norma, sua irmã, participou. Verdade. O nosso querido professor José Antônio, né? Me lembro que teve essa peça de teatro. Depois disso, não lembro. Parece que assim, foi uma coisa programada que não fluiu. E a gente percebe que está em ascensão, está todo mundo comentando, né? E nós temos um espaço onde agora vai fazer um espaço melhor, né? Que é ali na antiga Azália. E a gente fica muito feliz, porque isso aí, o que veio mais fomentar isso aí foi a nossa menina Dandara, né? Que é uma menina daqui, nasceu aqui, veio acompanhado do seu esposo. Até achei muito bonito o depoimento dele, que ele pensava assim, nunca morar em Conceição. E hoje ele está muito feliz aqui, né? Complementando, um complementa o outro, né? É um casal que veio com a filhinha, que vieram para somar aqui em Conceição, e a gente é muito feliz porque é filho de uns nossos amigos e é daqui de Conceição. Um dado estatístico, conversando com a Polícia Militar, depois que nós participamos, começamos a olhar, ter esse olhar, né, tirar a criança da rua no contraturno, né, a pessoa vai para a aula e depois não tem o que fazer, então levar para uma atividade, seja ela esportiva, cultural, tal. O índice de delinquência juvenil e infantil zerou em Conceição. Muito. Isso ele trouxe aqui com propriedade.
Em lugares onde não existe arte e cultura, a violência facilmente se torna espetáculo. E é emocionante ver que na nossa cidade isso foi transformado. Do final de 2022 para 2024, muita coisa aconteceu. Tivemos o espetáculo teatral Pomo da Discórdia, a cena curta da Cuca, Histórias que o Povo Conta, a websérie A Louca dos Signos, o Cineclube Alzira Chagas, que alcançou mais de 3.800 pessoas, e por fim, o curta-metragem Légio Prima Canis Pugnax, que tem movimentado os jovens da cidade em uma experiência única que une artes cênicas, história e trabalho em equipe. Mas respondendo à pergunta da minha filha, podemos dizer que as tradições são justamente isso. O resultado de um convívio significativo, de um vínculo amoroso entre pessoas que se preocupam em transmitir e expressar os seus valores. Isso é feito com arte, carinho e acolhimento, passando de geração em geração, até que já não sabemos mais quem começou essa tradição. Mas uma coisa é certa, não podemos deixar que isso acabe. Somos a continuidade dessa memória, dessa história que através de nossas ações continua sendo escrita.